Olá, estamos começando mais um Terapeutando. Segurem as vassouras que as bruxas estão na área. Eu tô aqui com a Dani Luz. E eu, a Nath Martins. Sejam muito bem-vindos. Aproveita que vocês estão por aqui, já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e no final deixem aí um comentáriozinho pra gente, o que vocês acharam, como que tá sendo acompanhar o canal. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algumas ideias, manda aí pra gente, que a opinião de vocês é muito importante. E não esquece, deixa o like. E hoje, Dani, o que a gente vai conversar? Ixi, tanta coisa pra conversar. Tem tanto assunto. Ai, como é bom esse terapeutando na prática, né? Vamos combinar que é muita coisa pra falar. Mas eu acredito que a gente poderia falar hoje sobre ancestralidade. Em homenagem, né, ao Dia da Consciência Negra, que foi esses dias, né? E porque se for voltar lá no comecinho da nossa árvore genealógica, todo mundo tem um ancestral negro e um ancestral índio. Todo mundo tem, Sim, né? sim, exatamente. É importante falar, né, o que é a ancestralidade, né? A ancestralidade significa a nossa linhagem genética, né? E eu gosto muito de também, quando tá falando de ancestralidade, dar uma contextualizada, né? Que a ancestralidade nossa, ela tá ligada a 3 grandes pilares, né? Que é o mental, né? O físico, mental e o espiritual, né? O físico, a gente fala muito dessa questão da aparência, né? Muitas pessoas trazem aquela aparência no físico da família, dos avós, né? Do pai, da mãe, dos irmãos, né? A questão mental está muito ligada às crenças que a gente traz também, né, dos nossos ancestrais. E a espiritual, todos esses padrões que vêm de geração para geração, né? Então, ancestral, ele significa também antepassados. A gente está falando dos nossos antepassados. É quem veio antes da gente, né? Que é os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravó, e assim vai, né? Como você mesma diz, a gente tem sim no nosso DNA, né? Essa genética aí, né? Por isso que a gente carrega também essa questão da crença, né? De escassez, porque quantos dos nossos ancestrais não passaram fome? Nossa. Né? A gente carrega também a doença, né? O medo, porque passaram pelas guerras, né? E não precisa ir muito longe, né? A gente tá falando de quanto? Umas 5 gerações para trás? Né? Nem isso, né? 3 gerações para trás tinha a Terceira Guerra Mundial aí, já tava todo mundo sofrendo, passando fome, tendo uma situação de muito medo, de desespero, né? Exatamente isso. Então, quando a gente fala de ancestrais, a gente carrega no nosso DNA, né, que na verdade são as moléculas de todas as nossas células, né? É isso que quando a gente fala do DNA. 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, né? Então, muitas vezes a gente carrega esses padrões, essas crenças, né? E também por uma questão de lealdade sistêmica, né? Que daí a gente já entra bastante aí nas constelações. A gente repete esses padrões, né? Por pertencimento, de repente, né? Por querer pertencer àquele clã, daquele sistema, né? E aí a gente traz também toda essa carga, né? E a gente vai repetindo, né? Então, é muito importante, eu acredito que, como a gente está falando de ancestralidade e repetições de padrões, de crenças, sempre tem né, que acaba buscando, a gente fala, Bert Helling fala, né, que o grande buscador da família, né, é aquele que de alguma forma também ele faz uma cura, né, para toda a ancestralidade dele, para próximas gerações, porque ele é um buscador que despertou para quebrar aquele padrão, né? Então a gente pega casos muito, né, assim, bem típicos, como por exemplo uma morte por suicídio, né? Aonde as pessoas vêm de geração para geração
né? Você vê que o avô já praticou e já fez, né? Que daí vai vindo de geração para geração. E aí se vem um buscador, né? Tem esse despertar que ele realmente quer desenvolver essa cura, ele quer trabalhar isso nele para ele não repetir mais esse padrão e honrar a ancestralidade dele. Ao contrário, né? Na vida, na saúde, né? Na prosperidade. Ele acaba quebrando esse padrão e não passando isso para as próximas gerações. Honrar só no positivo, né? Porque inconscientemente a gente acaba honrando no negativo. Então, transmutar e honrar no positivo. Exatamente, porque assim, ó, como é que funciona, né? A gente fala muito, e Bert Hellinger traz muito esse conceito do amor, sair do amor cego para o amor iluminado, né? Que na verdade é lindo isso. Por quê? Porque nós, quando criança, né? Aquela criança ali que está recebendo aquelas crenças, comprando aquelas crenças, sendo educada, criada, ela vai desenvolvendo aquele amor cego, que é aquele amor pautado no que ela pensa, né? Que ela vai chamar a atenção dos pais, ela quer ser amada, né? Ela quer fazer algo para pertencer, né? Então é muito inconsciente, são padrões inconscientes. E depois que você cresce, você acaba repetindo esses padrões e isso daí acaba atrapalhando a sua vida, né? Você acaba não tendo prosperidade por honra, desenvolvendo doença, criando as doenças, né? E muitas vezes as doenças muito assim da família, né? Por exemplo, meu pai morreu de diabetes, então eu desenvolvo diabetes. Ou às vezes eu desenvolvo uma outra doença, né? E isso daí acontece muito, porque é muito inconsciente. Então, quando você faz aquele movimento da constelação, alguns ancestrais tem, né, às vezes existe resistência, porque é muito novo, é curioso, ele não entende aquilo, ele tem receio, né? E é uma coisa muito interessante também de falar, porque dentro do campo sistêmico, vem até os mortinhos, né? Como diz a nossa querida, amada professora Silka. Professora Silka. Né? Não tem, dentro do processo do campo mórfico, não tem, né, dimensão. Vem de todas as dimensões, né? E também falando um pouco desse campo mórfico, né, Nath? Porque às vezes as pessoas falam assim, gente, mas esse negócio aí da constelação é muito esquisito, né? Espiritual, então desce o espírito. Esse tal de campo mórfico, eu nem entendo o que é esse mórfico. O que é isso? Eu acho que é isso? É espírito que tá rolando ali, né? Não, na verdade, é importante a gente falar uma coisa que eu aprendi também muito claro com a Silka, que é assim, nós somos energia, pura energia. E quando a gente começa a pensar como energia, tudo muda, né? Porque você também começa a entender que você tá numa matéria aqui, mas você é composta de átomos, elétrons, você tem energia, então tá tudo ressonando ali, né? Uma ressonância, tudo isso. E o campo morfogenético nada mais e quem trouxe esse conceito foi o biólogo que estudou isso, que é o Rupert, né? Sheldrake, ele traz uma questão muito importante que o campo morfogenético nada mais do que um campo de informação. Então, são todas as informações que estão dentro, né, dessa molécula e desse DNA que a gente fala, né, que está nas nossas células, informações, memórias, né, que contém informações da nossa ancestralidade, de tudo que eles passaram. É como se fosse, então, assim, um arquivo, um dossiê energético do nosso sistema familiar e ancestral. Isso, perfeito. E aí, o que a gente faz na constelação? Quando a gente abre o campo sistêmico, né? Porque quando a gente fala que é o campo sistêmico, ele é o campo que a gente está abrindo a constelação. É o local ali que a gente está, né, abrindo o processo de constelação. Então, esse campo sistêmico é como se fizesse um download. Você baixou o arquivo. Daquelas informações representadas naqueles bonecos, né? Porque a gente usa bonecos na água e eu gosto muito desse conceito da constelação fluvial, porque a água é um campo espiritual, né? A água. E aí ele flui, o campo flui. A água é um condutor universal, além de ser um solvente universal também, né? Exatamente. E esse condutor, você imagina,
Você coloca os bonecos ali e eles vão, né? Ainda a gente fala que a mão catalépica, né? Que a gente diz, né? Que é a mão do constelador ali, que tá tudo envolvido também. Toda essa questão da gente pegar o boneco, da gente colocar, da gente fazer algumas, né? Algumas, assim, gestos com as mãos, também tá ligado nesse processo desse campo que abriu, né? Então, quando é online, né? A gente vai, pega o boneco para representar cada um e coloca na água. Mas quando é o constelado, ele mesmo também pega Quando esse é boneco, presencial, né? Quando é presencial. E é tão legal, é tão interessante, porque às vezes a gente tá aqui parada, né? O constelador, eu tenho essa experiência. E aí a gente percebe que a gente tá olhando para um boneco, para o outro, mas a gente já sentiu a energia do boneco que vai para a água. E às vezes ele pega exatamente aquele, né? Ai, que legal isso. E é tão legal, porque às vezes ele fala assim, vou pegar minha mãe aqui. Ela é muito parecida com a minha mãe. E às vezes a gente coloca também algum boneco, né? Pra representar a energia de um avô, de uma avó, que às vezes eu, né, acabo pegando a mão catalépica. E aí vem com a característica do avô que a gente nem conhece. É muito incrível, né? E é tão incrível porque é o campo de energia, tá, gente? Então, assim, realmente faz um download e você... É como se você estivesse representando aquela energia ali. Aqueles bonecos. É assim, né? Então, já aconteceu também de pegar algum boneco, colocar na água e o boneco ficar curvado, né? E a gente fala, aqui tem uma doença, ou aqui tem uma questão nos ossos, aqui... E a pessoa fala, nossa, realmente, a minha avó tem isso, né? Ele representa tudo mesmo, né? Ele faz os movimentos, todas as representações do que tá ali. Nossa, Exato. Muito incrível. É lindo. Então, quando a gente fala de honrar e reverenciar o nosso campo ancestral, Bert traz o conceito de tomar, sabe? O que é tomar? Ele fala tomar pai e mãe, tomar o ancestral, tomar pai e mãe. Significa você realmente aceitar o pai e a mãe como eles são. Porque eles fizeram o que foi possível de fazer, de dar, né? Então, muitas das atitudes, né, dos nossos pais, que a gente acaba projetando também, lógico que é uma projeção, né? Porque a gente tá repetindo um padrão, nos incomodam muito, né? E existem muitos conflitos em pai e filho, né? Os filhos, porque não aceita, não honra, né? Porque a honra e a reverência vem do tomar, né? E quando você não toma pai e mãe, você não consegue ir para a vida. Você tem problema nas relações, você tem problema com o dinheiro, você tem problema com a prosperidade, com a profissão, né? Então é uma coisa assim muito forte, essa coisa de fazer as pazes, né, com o passado, né? Você realmente começar a entender que o seu pai e a sua mãe, eles já fizeram o papel deles. E eu gosto muito também quando o Bert traz isso, ele fala que pelo simples fato dos pais já terem nos dado a vida, eles já fizeram o papel deles, não dava nem nos criar. Eles já merecem honra e reverência, né? Porque eles foram o portal pra gente vir pra cá, né? Foi o portal que a gente atravessou pra vir para o plano terrestre. Então, já é o papel mais bonito, né? Você abrir um portal para trazer um ser para fisicalidade. Sim. Né? E por isso, né, esse portal lindo, multidimensional, né? Porque eu falo que o útero é um portal multidimensional. É multidimensional. Porque de lá pode acontecer de tudo. Inclusive, dentro das constelações, hoje a gente já vê o quanto existe também a questão do gêmeo evanescente, né? Que, de repente, dentro do útero, essa criança, ela teve ali um irmãozinho que acompanhou e que foi embora. E acompanhou fisicamente ou às vezes só etericamente? As duas formas. As duas formas.
E às vezes, às vezes a gente conversa, né, para poder investigar, porque cada caso é um caso, e tem muitos ginecologistas, obstetras agora fazendo pesquisa nesse sentido. Nossa, que legal! Porque tem alguns que vêm a alma ali, né, porque eles foram concebidos, eles ficam do lado ali, depois a mãe pode ter tido um sangramento, e aí eles falam que o corpo foi, tem um nome, né, que é como se o corpo tivesse, quando não... tem um nome que eu não consigo lembrar agora. Absorvido? Absorvido, isso. Naquele momento ali, teve um sangramento e ninguém ficou sabendo, nem a própria mãe, que era outra criança e tal. Mas era um gêmeo. O corpo absorveu e a gestação do irmãozinho seguiu normal. Só que aquela criança que ficou ali dentro, sabia que ela tinha um irmão. Ela se comunicava com aquele irmão. Muito interessante. Isso aconteceu comigo. Dentro do meu processo de constelação, eu trouxe um gêmeo evanescente. Dani do céu! E a impressão... E aí era muito interessante, porque dentro desse processo, eu via, né, ele... Num primeiro momento, eu tava ali com ele, com ela, que era uma irmã. Eu tava ali com ela... E eu fui embora e ela também foi embora. Ela morreu na gestação. Ela não continuou. Só que depois, quando eu vim, eu também queria. Era como se eu não merecesse estar ali, porque eu queria que essa minha irmã estivesse junto comigo. Isso me acarretou sérios problemas. Problemas de carência, de me sentir, parecia que estava faltando alguma coisa. Eu buscava, me falta alguma coisa, eu me sinto... era como se eu não conseguisse ficar só. Entendi. Né? E aí eu fiz todas as falas sistêmicas dentro do processo de constelação com a minha irmã, no sentido assim, ó, agora eu me sinto nutrida. Agora você pode, eu entendo que você pode partir, você tinha o seu destino. E eu vou te honrar na saúde e na vida. Eu vivo. Que lindo, né? Isso. Então, é muito lindo, né, esse processo todo e gozado que essa questão do meu gênio evanescente, ela nem veio no processo de constelação, ela veio no processo de hipnose sistêmica. Que coisa mais linda! E a gente acaba vendo muito na constelação. Quando a gente às vezes traz um bebê, esse bebê fica ali, a gente percebe que a energia tá ali. E às vezes muito caso também da pessoa ter um problema de excesso de peso. E a gente descobre que ela tava com um irmãozinho gêmeo evanescente. E aí ela comia pelos dois. Quando ela cresce, ela come pelos dois. Eu já ouvi falar também, Dani, que às vezes tem casos que a criança ela é meio desapegada da vida, assim. E que começam a acontecer acidentes com a criança, como se ela não quisesse continuar sem o irmãozinho. Acontece isso também, né? Sim. Porque na verdade é uma perda, né, muito grande, porque é o primeiro contato ali daquele portal, né, e não é nada assim sobrenatural, nós estamos falando de energia. Quando a gente começa a pensar como energia, tudo faz sentido, não é matéria. Sim. É energia. E também isso que eu comentei agora é um processo inconsciente, né? Não que a criança tem intenção de cometer suicídio, não. É uma criança assim que você vê que ela tá com um pezinho na espiritualidade, né? Ela não tá totalmente na... As crianças, normalmente, já são mais afloradas na espiritualidade porque elas têm um contato maior. Sim. Né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo... sendo mais absorvida pelo físico, pela fisicalidade. Mas você vê que é um pouquinho além do que a gente vê normalmente nas crianças, né? Sim. Ela tá mais na espiritualidade, ela não tá meio a meio. Ela tá 70% na espiritualidade e 30% na fisicalidade. E daí alguns acidentes acontecem, né? Sim. Ela tem o terceiro olho aberto, né? Até os 7 anos, né? Que a gente fala. Ela tem uma intuição, ela vê, né? É que nem os animais, né? Sim. Eles enxergam, eles veem. E a constelação, ela traz eu acredito que ela veio, né? E o Bert Helling deixou pra gente, assim, um legado muito grande. O Luke tá adorando o papo. O gato. Ele ama. Ele traz esse conceito, o Bert,
muito de uma forma assim maravilhosa, que é como que a gente ressignifica essa relação, né, com a nossa ancestralidade, para que a gente consiga ir para a vida. Então ele fala muito da questão do pai, né? O pai, ele representa aí o mundo, né? Você ir para o mundo, para as profissões, a segurança, né? Isso o pai te dá, né? E a mãe, ela representa assim a nutrição, a grande criação, as relações amorosas, né? Então, a importância, né, a abundância de tudo do universo, né, vem com a mãe. Então, quer dizer, a importância da gente tomar pai e mãe, né, entender que eles são como são, e por isso que a gente faz todas aquelas falas sistêmicas, né, de eu aceito, eu me inclino, eu amo essa frase, né, me inclino e aceito o que não pode ser mudado, né, porque eles também carregam dores. Sim. Só que aquela criança, muitas, né? Muitas, só que aquela criança que tá no amor cego, a gente tem que trazer essa criança pro amor iluminado, né? Para poder olhar para isso, ressignificar isso, fazer a cura da criança, porque a gente também faz muito isso dentro do processo de constelação, a gente cura a criança. A gente coloca às vezes no campo o adulto, né, a criança, e você percebe que a criança, ela tá afastada, ela tá do outro lado, totalmente de costa pro adulto, né, não olha para ele, né, porque esse adulto nunca olhou para essa criança. Então ele repete um padrão de repente, rejeição, de abandono. E aí nós fazemos todo um processo dentro da constelação dele também falar com essa criança, acolher, ver essa criança e também fazendo aquelas falas, né, do eu vejo você, eu acolho você, né, que é um pouco daquele filme, né, do Avatar que eu amo. Ai, é que eu sou apaixonada. Quem não assistiu esse filme, gente, tem que assistir, porque tem que assistir. Despertar. Faz parte da lista de filmes para autoconhecimento e despertar, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho muito bonito porque é a forma que eles têm de falar eu te amo. Eu vejo você. E não é o eu vejo você físico, eu vejo tua alma. Isso. É maravilhoso isso. Isso faz toda a diferença para esse processo todo que a gente faz, né? De autocura. A constelação, ela é o início da solução, né? A gente precisa quebrar, né, esse padrão que vem de geração para geração e ressignificar no sentido de você se colocar no seu lugar. Porque muitas vezes o campo está emaranhado. Por isso que a gente traz, a gente fala da lei da hierarquia, né, que é honrar quem veio antes, mas deixar cada um no seu lugar. Quantas pessoas a gente vê hoje que o filho faz o papel do pai? Ou o pai faz o papel do filho, né? Ou o filho mais velho toma o lugar do pai e cuida dos irmãos. Não estou falando que isso não é correto, mas até que ponto isso não está emaranhado porque ele está fora do lugar dele. E tá tudo bem se foi feito isso, porque era o que podia ser feito. Sim. Mas como você agora alinha isso? Porque faz toda a diferença, né? Então, as falas de dizer, ó, daqui eu dou conta como filho. E você dá conta. Quantos filhos, no amor cego, não tomam para si, de repente, até se sentindo culpado inconscientemente, com a separação dos pais? E aí ele já se sente culpado por essa separação. Aí o pai vai embora, se é um filho homem, ele, né, aquela famosa frase, eu sou o homem da casa agora. Né? Emaranha tudo o sistema. Então, esse que a gente está falando é da hierarquia. Então, um dos processos que a gente faz na constelação, e que tem muito a ver com esses ancestrais, porque você vai ver que tem, né, desde os antepassados, botar cada um no seu lugar. E aí você vê de tudo, você vê geralmente abortos, porque é uma outra coisa que nós trazemos no nosso DNA. Porque nós não estamos falando só de ancestralidade e sistêmica, a parte sistêmica, nós estamos falando de vidas passadas. Sim.
E aí você vê, né, que tem ali abortos, você precisa incluir. Sim. Porque aquilo foi uma alma que não veio. Então, eu vou ter que fazer as falas sistêmicas para incluir no campo, né? Porque é importante, tem que estar todo mundo no lugar certo. Então, quer dizer, mas morreu. Tá, morreu, mas ele veio. Veio. E nem que seja um aborto. Passou por aqui, nem que seja 10 segundos, mas passou. Na barriga, que seja no Na portal. barriga que seja, mas tem que incluir. Aí tem que incluir. Então você faz as falas. Na verdade, eu não tenho 2 irmãos, eu tenho 3, porque o primeiro meu, sinto muito pelo seu destino. Eu vejo você, você pertence, você conta, né? E aí essa alma também já está incluída dentro do clã, né? Então nós estamos falando da lei da hierarquia, né? Aí depois a gente tem também a questão do equilíbrio do dar e receber, né? Até que ponto a gente também, dentro desse amor cego, a gente não tá dando mais ou dando de menos, ou recebendo mais ou não. Isso também é uma das leis universais. Sim, o dar e receber também tem que estar em equilíbrio. Você não pode dar mais do que você recebe, você não pode receber menos do que você dá, nem receber mais do que você dá. É o equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Isso está muito ligado à criança ferida. Né? A criança ferida de determinadas personalidades é o que mais pega, né? Porque às vezes ela fica naquele processo, teve tanta falta ali, ela teve uma percepção, um trauma, mas uma percepção que ela não foi amada, não necessariamente socorreu, mas ela teve aquela gestalt, aquela percepção. E aí ela desenvolve aquela sensação assim, eu vou dar muito, né? Eu preciso dar o que eu não tive. E dá, e vira aquela pessoa que é super servidora, que sempre tá doando. Só que num dado momento, não tem esse equilíbrio, essa pessoa entra num processo. E só eu dou. Só eu dou, não dá. Eu também quero receber, porque geralmente essas pessoas não gostam de receber, porque se ela recebe, ela não se sente merecedora. Então ela dá. Então, outros padrões de personalidade, uma criança que de repente teve um imprint na infância de que a opinião dela não era importante. Ela não tinha voz. Ela não era olhada, assim, ela não era olhada no sentido de que o que ela falava, aquilo não ressoava. E aí ela cresce uma criança que muito indecisa, ela cresce um adulto indeciso, inseguro, fica em cima do muro, não gosta de tomar decisões. Sempre pede a opinião dos outros, várias e várias vezes, para confirmar, ver se aquilo que ele está pensando, que ele está querendo fazer, tem validade, né? Sempre vai atrás de confirmação, de afirmação externa. Principalmente para tomar decisão. Ele não consegue. Ele pensa assim, você que sabe. É você que sabe. Faz o que você acha melhor, né? É aquela criança que de repente não teve voz, né? Então aí a gente faz todo aquele processo dentro da constelação de ressignificar essa criança, que ela realmente porque a opinião dela é importante. Que naquele momento ela ficou imprintada ali, né, com aquilo, mas não necessariamente aconteceu. Né? Porque a gente sabe que alguns traumas de criança não necessariamente aconteceu, ela pode ter tido aquela percepção. Sim. Né? Ou uma percepção, ou cresce, né? Ou é aquela criança que foi comparada com os irmãos, de repente, aquele é mais inteligente, você é feia, você é burra, você não fez. Ou ela se sente excluída, né? E aí você trabalha o quê? Ela faz tudo para provar valor quando cresce. Quer ser sempre o melhor, é uma busca incessante por algo que ela não conhece, né? Então, assim, tem muitas coisas, né? O trauma intrauterino, né? Às vezes uma gestação que teve risco, que a criança quase morreu, aí ela desenvolve, quanto adulto, um olhar para as coisas assim, não quero olhar para a dor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e vive nos excessos, né? E tá muito ligado nesse processo daquele amor cego, né? Aí a gente tá falando do pertencimento também, né? Da questão de pertencer, que é um caso muito de uma criança ferida que se sente excluída. Ela se sente diferente, né? Ela se sentia diferente porque houve uma rejeição percebida por ela. Ela se sentiu rejeitada.
né? Ou de repente ela também sentiu abandonada por esse irmão, de repente por esse gêmeo evanescente, ele tá indo embora, ai, Me deixou pra trás. isso acontece, Uhum. né? Isso é real. Então, quando você começa a trabalhar, né, esse processo todo sistêmico das constelações e trabalhar a ancestralidade, é algo maravilhoso, porque a gente tem depoimentos dos clientes, né, que ligam e falam: você acredita que eu nunca imaginei, o meu pai veio falar comigo, teve um movimento assim? Claro, a constelação reverbera ainda. Bert fala que até 6 meses ela está reverberando. E vão acontecendo coisas incríveis e sutis, e você não consegue perceber. Às vezes você fala: o que está acontecendo? Que isso aconteceu quando é uma coisa muito, mas tem coisas sutis. Sim, tem muita coisa sutil demais que você não vai perceber. Mas que quando juntar várias coisinhas pequenininhas sutis, você vai falar: nossa, olha todo esse movimento aqui. É. Aí você vai ter uma visão, né, da grande figura do que aconteceu. Sim. E o que é mais interessante também, Nath, é que a gente vê que, por exemplo, as tatuagens têm uma explicação, né, para as tatuagens pela visão da constelação familiar. Ah, é? As tatuagens é uma forma que a pessoa tem de inclusão. Incluir algum ancestral, incluir algo que não tá, que ela sente no sistema dela de forma inconsciente, que ela precisa incluir. Então essa vontade de, né, de tatuar, e você vai ver as simbologias das tatuagens, né? Às vezes a pessoa faz uma tatuagem de quê? Jesus Cristo. Ela põe o nome do filho, né? Como é meu caso aqui, né? Um coração. Por que será, né? Um coração, porque eu sou totalmente emocional. E eu fiz, eu preciso incluir. No meu caso é falta de ser emocional, né? Eu acho que eu preciso incluir um pouquinho de coração. Porque no seu caso, você precisa ir pro coração, você sai, né? Você sai do corpo, que você é bastante instintivo, e vai pro coração. Uhum. Então a inclusão é muito legal, né? A pessoa, você tem uma tatuagem do seu irmão? Tenho. Né? Tá escrito o nome dele, não é? É as iniciais do nome dele. É inclusão. Que, aliás, foi a primeira que eu fiz. Tá vendo? Comecei por essa. É isso. E ainda a estrela de Davi junto. Estrela de Davi. Que ele tinha também, né? Tá vendo? Pra homenagear. Faz muito sentido, né? Então, o sistema busca a cura. Né? E os ancestrais também. Às vezes, por muitas vezes, tem algo que não está acontecendo na nossa vida, né? Que está bem encruada, bloqueada. Aí você vai ver, às vezes tem um ancestral ali com medo, né? Porque assim, a gente tem que fazer as falas, agora são outros tempos. Agora a gente dá conta. Agora é seguro. É seguro. Isso. Agora é seguro fazer isso. Fica tranquilo que agora é seguro, né? Então, a gente vai libertando o sistema. Liberando, limpando, né? Ressignificando. É maravilhoso. Então, assim, honrar a ancestralidade, os que vieram antes, né? A árvore genealógica, tudo isso, é algo sagrado. Sim. Né? É algo sagrado. E a gente ter essa consciência, e a coisa mais linda é quando a gente vê um buscador despertar dentro desse clã. Porque ele vai ajudar todo o seu clã. É como se ele fosse uma velhinha que de repente acende, e essa luz, essa chamazinha desse buscador vai acendendo todas as velas de todos os ancestrais, de toda a árvore genealógica. E aí, de repente, fica todo iluminado. Né? O que estava sem luz se ilumina. Sim. É isso, é perfeito, é muito bonito. E assim, a dica mesmo sabe, quem ainda não constelou, que busque, né? Sentindo o coração o chamado da constelação, vá. Porque são grandes revelações ali, né, que acontece. E a gente tem a oportunidade de incluir, de colocar cada um no seu lugar, de você trabalhar, né, essas lealdades sistêmicas que a gente traz, a lealdade sistêmica da gordura, a lealdade sistêmica da carência, a lealdade sistêmica, né, que a maioria delas são inconscientes, né, que a gente não tem a menor noção que tá carregando isso
E a constelação mostra, fala, ó, tá carregando isso, vamos libertar isso do seu sistema. Isso. Né? Vamos liberar essa energia que tá estagnada. É muito lindo. É uma oportunidade que a gente tem, né, do despertar e ajudar todo o seu clã. Nós estamos numa fase de transição planetária e as famílias vão precisar muito desse buscador, né? Porque a maioria das dores você percebe que vem ali de geração, pós-geração. Então, quando você faz esse pequeno movimento, você já vai liberar, você vai mexer ali, né? Sim. Com todo esse processo. E vai vir curas incríveis, principalmente para o seu próprio sistema, né? É como se caísse o véu de Maia, né? Para as coisas começarem a acontecer. Mas é muito importante essa consciência, é começar a se auto-observar, como a gente fala muito, né? E ver se você está repetindo um padrão, veja como você cuida do seu filho. Isso não tem alguma coisa a ver com como a sua mãe fazia. Como você cuida da casa, como você lida com as relações, né? No trabalho, como que você é. Sempre vai ter ali um padrão, porque isso daí é comprovado, isso chama epigenética. Dentro da constelação a gente tem essa parte da epigenética, que é onde a gente carrega esses genes, né? Dentro do nosso processo, inclusive físico, né? Que são os cromossomos, quando a gente fala de aparência, e depois de crença, de padrões. Sim. Então, medos que a gente tem, poxa, eu tenho medo, né? Quando eu fiz transição de carreira, eu trabalhava com uma empresa, era executiva e fiz transição de carreira, eu demorei para sentar na cadeira do terapeuta. Por quê? Porque eu tenho memórias ancestrais de que terapeuta, trabalhar com isso, você vai matar a pessoa, a pessoa vai se suicidar depois que você conversar com ela, ou você vai matar ela por causa da erva lá, da época das bruxas, que eu já fui também. Então, é verdade. E aí, você sabe que o despertar vem exatamente assim. Quando eu sentei na cadeira da terapeuta, que foi maravilhoso, e eu entendi que eu posso agora, hoje, nessa vida, são outros tempos, tem recursos, eu estudei, né? Eu tenho esse conhecimento, eu tô dentro da minha missão e do meu propósito, não tem como dar errado quando você tá dentro da sua missão e do seu propósito. E foi muito legal que quando eu tava fazendo a formação de constelação, tem uma passagem no livro da Silka, que é maravilhoso, que tem um case para terapeuta. Não, era um case de constelação de uma pessoa, de uma terapeuta que não conseguia ser terapeuta. E gozado que quando eu comecei a ler aquele case, eu comecei a reviver a memória de olho aberto lendo. Gente. Foi maravilhoso, eu até mandei pra Silka na época, né? Falei, olha o que tá acontecendo comigo, eu tô regredindo de olho aberto e ainda tô revivendo uma memória que era uma crença que eu tinha, né? Então, para você ver que até quando a gente estuda, por isso que é lindo, né? E eu falo que um constelador, ele tem que estar em eterno estudo. Leia os livros do Bert, que ele tem livros maravilhosos, né? Para parte infantil também, essa questão da criança interior, né? É fantástico. Ele traz, eu acho que, assim, Freud, Bert, são todos homens, assim, que a gente precisa honrar e reverenciar. Sim, porque eles eles plasmaram informações libertadoras. Sim. É isso, Nath, mas tem muita coisa, né? Eu podia ficar aqui até amanhã falando de ancestralidade e constelação familiar. Ah, sim. A gente tem que pegar um dia para falar só de constelação familiar, a gente traz os bonequinhos. Isso! Mostra como que funciona, como que faz os movimentos. Exatamente. Né? Muito legal. E assim, eu acho que uma das dicas assim, mais importantes do episódio de hoje é criar consciência que você tem uma criança interna, sim, e que você precisa acolher essa criança. Sair do amor cego para o amor iluminado. Sair do amor cego para o amor iluminado. Para você poder ter condições de tomar pai e mãe e alcançar a sua tão sonhada prosperidade, equilíbrio. Lógico, nós estamos falando de um conjunto de ferramentas, né? Sim. A constelação é o início dessa solução, mas ali já ajuda muito, é muito eficaz o processo. Sim. Porque tem muita coisa que dá para resolver
ali durante a constelação, né? Sim. E o resto das coisas que não forem resolvidas ali, aí vai dando continuidade ao tratamento, vai procurando outras técnicas, usa a técnica que for melhor para aquele paciente, Sim. né? Porque isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Claro, claro. Né? E a gente também emenda outras técnicas, se for Sim. preciso. Por isso que é importante a gente ter uma caixinha de ferramenta bem recheada, né? Sim. É isso. E aí, tem cartinha hoje? Não, teria, mas agora eu acho que vou ter que finalizar. Tem que buscar o meu picurrucho na escola. Mas outro dia a gente fecha com Então, as cartinhas. a Dani vai ficar devendo uma cartinha pra gente. Vou ficar devendo uma cartinha agora, porque eu tenho que pegar lá a minha próxima geração que tá lá na escola. Senão já traumatiza, porque não chega no horário. Não vai se sentir abandonado. Ai, Deus o livre, é isso aí. Bom, ele vai imprintar mesmo, que tiver que imprintar, depois vai ter que tratar, né? Mas a gente trata, tá tudo certo. Quando voltar, já faz uns movimentos com a constelação aí. Gente, gratidão, né? Se vocês curtiram, né, o vídeo, passem para as pessoas, né, que vocês acham legal. Eu costumo falar até que vocês não acham legal. Também, pode mandar. Faz bem para todo mundo. E gratidão por mais atenção de vocês aí. Se inscrevam no canal, compartilhem. O gatinho hoje tá ele adora falar de participativo. Constelação. Hoje ele tá participativo. E não esquece de deixar seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado hoje, sobre constelação, se vocês quiserem saber mais sobre constelação ou qualquer outro assunto, deixa aí nos comentários pra gente, tá? Um grande beijo e até a próxima. Beijo de luz!